Glória a Deus. Podem se sentar. A paz do Senhor Jesus. Amém. De novo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Estar entre os irmãos. É o melhor lugar do mundo, né? Hoje nós vamos... Opa, obrigado. O futuro diácono está aqui. Obrigado. Hoje nós vamos meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Mas eu vou dizer quais são os versos ainda. Mas eu vou falar primeiro aqui da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E foi uma viagem onde tudo que eles fizeram foi necessário ter muita ousadia para fazer. Cada passo, cada pregação. E se não fosse assim, não teria acontecido. Pode botar um fundinho aí para mim, por favor. Tá bom, acho que tá bom. Ótimo. Então, antes da eu fazer o primeiro comentário dessa mensagem, eu coloquei uma imagem de uma foto que eu fiz de um mapa. Deixa eu ver se chegou ali. E esse mapa que faz a indicação da primeira viagem missionária de Paulo. Isso, veio aí. É isso aqui. Aqui está a área, o local onde eles começaram a sua viagem. Eles saem da Antioquia da Síria e caminham até Antioquia da Pisídia. E essa área toda era uma área onde a colonização era grega. Então ali, a Frígia, a Galácia, a Lacônia, a Panfilha, era um lugar onde a maior população que existia era a população de gregos ou descendentes de gregos. Pode tirar. E era assim por causa das conquistas, né, de Alexandre o Grande, que expandiu a sua população para aquele lugar. E exatamente este lugar foi escolhido para que a palavra do Senhor fosse pregada. Era a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e mais outros missionários. Agora, essa viagem, ela alterou o curso da história humana. Tudo que foi falado e pregado serviu, e eu até poderia dizer, embora não tivesse aplicação, mas serviu como uma tipologia daquilo que nós vivemos hoje. Esse trabalho que foi feito ali não foi por acaso. Eles foram enviados ali àquele lugar pelo Espírito. Isso aconteceu mais ou menos pelos anos 50 depois de Cristo, numa missão que durou aproximadamente 4 anos. E nessa missão, Paulo e Barnabé foram agraciados pelo Espírito e se tornaram uma dupla de pregação. Começa ali o trabalho missionário de pregação de Paulo e de Barnabé. Eles tinham a intenção de visitar sinagogas em cada uma daquelas cidades e ali pregar a palavra do Senhor. Mas na primeira, que foi exatamente em Pisídia, eles começaram a revelar ali um legado que na verdade foi destinado para nós. E os versos que nós vamos ler
estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versos 42 ao 49. Amém. Eu vou começar a ler aqui, vocês acompanhem, por favor. Verso 42. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus, porque aquilo de alguma maneira era diferente do que esses prosélitos estavam acostumados. No verso 44, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, ou seja, era necessário, imprescindível, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, aquilo que era para eles, eles abriram mão. Verso 47. Porque o Senhor assim nos mandou e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os confins da terra, não se tinha ainda noção de até onde era, mas era bem mais longe do que aquilo que eles já tinham chegado. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Até aí. Irmãos, os gentios são, naquela época, encarados como aquelas pessoas que não eram judeus. O termo também pode se referir para as pessoas que não são cristãs hoje. Nós já fomos gentios. Nós não éramos cristãos. E o Senhor se apresentou para nós. Voltando ao conteúdo dessa mensagem, muitos tinham ouvido falar da palavra de Deus, não como as palavras de homens, mas como palavras de um único Deus. Os gentios eram considerados como nada pelos judeus. Existem passagens bíblicas que os judeus se referiam aos gentios como cachorrinhos. Vocês devem lembrar disso. Eles eram coisa nenhuma, porque até então os judeus se achavam como os preferidos de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas esses gentios olharam para Jesus. Eram na sua maioria gregos ou descendentes de gregos. Porque eles, mesmo sem saberem o que acontecia, eles sentiam um vazio que nunca acabava. Nós aqui já sentimos isso. Quantas vezes eu saía para as festas e para as baladas e o meu destino se resumia a um copo com bebida. Que enquanto tinha bebida no copo era uma alegria, mas quando a bebida acabava vinha a frustração e o vazio voltava comigo para casa. Eu saía com esse vazio de casa à busca de felicidade,
de preenchimento. E quando eu voltava para casa, talvez eu estivesse até mais vazio ainda do que quando eu tinha saído. Eles também sentiam isso. A mensagem de Paulo havia despertado neles uma sede espiritual. Da mesma coisa que acontece conosco quando a gente encontra Jesus pela primeira vez. E a fome que tanto despertou em mim quanto em vocês também tinha despertado neles. Uma fome que só se sacia com a palavra do Senhor. Não tem mais nada que nos preencha dessa forma. Então, entenderam que por essa palavra deveriam pautar as suas vidas, que é o que nós fazemos hoje. O comportamento desses gentios são para nós exemplo. E eu preciso atribuir a esse comentário algumas aplicações, que são assim. A gente precisa ouvir a pregação da palavra do Senhor, porque ela não só aumenta a sua fé. A gente sempre ouve, né? Que a palavra do Senhor, ouvir a sua pregação, aumenta a fé, porque ela é o firme fundamento de se crer naquilo que se não vê. Mas não só isso. Além de aumentar a nossa fé, a pregação da palavra do Senhor traz o entendimento das coisas que não são desse mundo. Se você acha que não crê em coisas sobrenaturais, saiba que você crê. Nós vivemos o sobrenatural de Jesus. E eles aprenderam que isso acontecia com eles. Imagina, um povo que foi criado com muitos deuses. Um povo que foi criado com muitos rituais, que não cria na preservação dessa vida eterna. Um povo que fazia sacrifícios estranhos. Para eles esse entendimento foi a palavra-chave para começar uma nova vida. Assim como foi conosco. Continuando essa aplicação, é preciso que a gente entendendo que essa fome que foi saciada neles pela palavra, que nós avaliamos a nossa fome. Avalie a sua fome pela palavra, prestando atenção naquilo que você ouve, nas mensagens que você vê e em alguns lugares que você vai. Uma vez avaliada que essa fome é uma fome real, legítima pela palavra, deseje ouvi-la sempre, ininterruptamente. Participe dos momentos de ensino e de proclamação da Bíblia. Nós vivemos isso hoje aqui com um pastor que deu uma aula espetacular na escola bíblica. Quem não veio, perdeu. E eu preciso dizer para vocês uma coisa também, que a sua condição financeira, social ou cultural não são empecilhos para termos acesso a todos esses conhecimentos. Não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, não importa se eu sou bem relacionado ou não, não importa se a minha família concorda comigo ou não, mas isso não me limita para perceber a palavra. Todos nós cristãos, isso eu vou dizer porque até hoje eu ainda continuo impactado pela nossa ação de evangelismo. Foi muito boa. Os jovens encabeçaram essa ação e eu tenho certeza que ela vai ser de ato contínuo em outros momentos.
Mas nós cristãos, que nos propusemos a propagar a palavra de Deus, sempre teremos opositores. Não pensa que vai ser mole, não será. Todas as vezes que você levantar a mão e dizer assim, eu sou cristão, eu amo Jesus, pode ter certeza que em volta aparece um monte de gente que não quer que você fale aquilo que você tem que falar. Paulo e Barnabé tiveram como opositores os próprios judeus. Tiveram como opositores o próprio povo escolhido por Deus. É até difícil de entender. No início procuraram ser os seus conselheiros, tentando convencê-los de que eles estavam errados. Paulo, Barnabé, presta atenção nas coisas de Deus. Não vai por aí não. Isso daí, não tem respaldo na Torá. Tentaram desmotivar o que Paulo e Barnabé estavam fazendo ali. Mesmo quando eles mesmos soubessem que a mensagem não excluía Deus. A mensagem incluía o Senhor, incluía Jesus. E o que se pregava, além do arrependimento, era o amor e a salvação. Não havia atentados a ninguém. Mas mesmo assim, sofreram oposição. Para essa situação, como uma aplicação ao que a gente poderia fazer, primeiro, não dê ouvidos a pessoas ou a informações que essas pessoas te tragam, que não te acrescentem as verdades da palavra de Deus. Porque tem muita gente colocando na internet um monte de cochicho nos ouvidos, um monte de pregações que parecem maravilhosas, excelentes, em que as pessoas parecem que são idôneas, conhecedoras da palavra, pessoas que se apresentam como ilibadas e que vão convencendo muita gente ao erro, à heresia. Muitos conhecidos, mas não se deixe levar por essas coisas. A segunda coisa que eu preciso que você entenda definitivamente: Deus não faz nada sem propósito. Tudo aquilo que o Senhor faz tem propósito inspirado no coração do Senhor. A gente não está aqui à toa, e a gente não veio para cá a passeio. Então confie no chamado que Deus tem para você. Não importa se esse chamado seja para oração, para pregação, para o evangelismo, ou que esse teu chamado seja executar os dons que o Senhor vai ter te dado. O teu chamado é um compromisso teu com o Senhor, e Ele te deu por um motivo. O teu chamado é teu, não é do teu vizinho, do teu amigo ou do teu irmão, é teu. Não abra mão de cumprir o teu mandado, o teu chamado. Porque pode depender desse teu chamado a recuperação de alguém. Pode depender desse teu chamado uma cura. Pode depender desse teu chamado a salvação de alguém. Então, se apegue a Ele, não deixe Ele passar batido, não. E eu reforço isso no verso 44, que diz assim:
E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra. E essas pessoas vieram de cada uma das regiões que eu falei aqui agora há pouco. Pessoas saíram das suas cidades e foram para essa sinagoga para ouvir. Uma grande multidão de gentios compareceu naquele sábado, porque a pregação da palavra do Senhor ardia nos seus corações, como continua ardendo no meu. E eu oro ao Senhor para que continue ardendo no coração de vocês, em busca dessa nova vida. Eles estavam ávidos para ouvir. É melhor muitas vezes ouvir do que falar, né? E essa era a intenção daquela multidão. Essa multidão não cabia na sinagoga. Eles se acotovelavam do lado de fora. E naquele momento eu entendi, quando me falaram uma expressão assim: os campos estão brancos, nós precisamos de ceifeiros. Coloca para mim João 4:35, por favor. Tem que descer para ler. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Vê o 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. É um regozijo nosso. Você levar a palavra para quem está ávido de ouvi-la. Os campos ainda estão brancos. Essas comunidades todas, os locais onde nós fomos fazer evangelismo, é um lugar onde os campos ainda estão brancos. Cabe a nós sermos os ceifeiros. E naquele momento, naquela sinagoga, era o momento certo, onde as pessoas se apresentavam para absorver tudo da palavra do Senhor. Os gentios, esse povo que era esquecido, esse povo que era preterido pelos judeus, colocado de lado, esse povo hoje, naquele dia, passaram a ser os preferidos do Senhor. Quantas vezes disseram para você que você não vale nada? Quantas vezes disseram para você, você não vai dar em nada não, esse não vai ser coisa nenhuma. Mas eles nunca nos olharam com os olhos do Senhor. E eu digo, o Senhor tem os olhos pousados sobre as nossas vidas. E Ele nos ama de tal maneira eu entendo que para a gente realizar isso na nossa vida, a gente precisa continuar crendo que aquele que nos chamou não fez isso sem propósitos, não fez isso nas nossas vidas sem uma razão, porque nós somos atraídos por Ele. Creia que não há impossíveis para o Senhor, na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, nos teus relacionamentos pessoais, profissionais.
os teus relacionamentos espirituais. Não há impossíveis para o Senhor. Realiza isso dentro de você. E tudo aquilo que o Senhor te enviou é para o bem e não para o mal. Confio que o Senhor Jesus, que é Ele que nos atrai, nós não fazemos nada sem Ele nada podemos, os nossos braços não podem coisa nenhuma, mas nele podemos todas as coisas. No Senhor, todas as coisas que o Senhor nos propôs, nele nós podemos. Uma das coisas que mais tem prejudicado a gente é a oposição causada pela inveja. E essa está em todos os lugares também. Bastou você fazer uma coisinha qualquer, diferente do outro, aparece alguém para invejar o que você fez. Tem um texto aqui, desse que a gente apresentou, o texto 45, que diz assim: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Muitas pessoas fazem isso conosco. Quantas vezes a gente tinha projetos bons, quantas vezes a gente tinha a intenção de levar a palavra, mesmo nas situações mais difíceis, mas a gente tinha essa convicção no coração, e sempre a gente corre o risco de aparecer aquele que tem inveja e tentar minar aquilo que você faz. A gente tem que até se acostumar com isso. Muitos naquela multidão aceitaram Jesus. Naquela multidão que encheu aquela sinagoga. Os judeus olharam com rancor o que acontecia, enquanto muitos ansiavam por ouvir, eles irritaram-se ao ver a sinagoga lotada de gentios. Inveja. Eu tenho certeza que muitos familiares nossos que não entendem o nosso chamado, nem entendem os propósitos de Deus na nossa vida, ficam tentando nos desmotivar, né? Mas faz parte, gente. Porque naquele momento, o mesmo espírito que operava nos fariseus com Jesus, os impediu de reconhecer o mover de Deus naquele lugar. Eles não, movidos pela inveja, eles não viram aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus tinha feito, e aquilo que o Senhor continuaria fazendo, por um ato de negação, de inveja. Eu já vi uma família, eu testemunhei isso, de um pastor amigo, em que ele passava um momento de dificuldade grande, financeira. Tinha sido demitido do trabalho, era um momento difícil, ninguém dava emprego para ninguém. E ele tinha encontrado comigo, eu fui até a casa dele, porque a gente tinha um projeto para realizar juntos. E ele desceu da casa dele e falou assim: poxa, eu estou chateado. Eu falei: com o quê? Não, porque a minha esposa, hoje, ela reclamou comigo que não tinha morango, não tinha iogurte, nem o queijo prato que ela costuma comer de manhã. Mas eu disse para ela: mas a gente tem pão, tem uma manteiguinha, eu posso até na padaria comprar um pão quentinho.
E ela se desfez dele naquele momento. Mas logo depois, ele encontrou comigo, mas eu não era pastor ainda, eu era só o Jorge. Ele falou assim: Jorge, mas na mesma hora, o Senhor falou comigo assim, que eu não preciso prestar atenção nas coisas que eu não tenho ainda, mas dar valor àquelas que eu tenho. Olha para aquilo que você tem, a palavra que eu coloco no teu coração, como eu te uso para falar a minha palavra para as outras pessoas, e esse pãozinho que você tem, presta atenção nele, porque tem muita gente que nem esse tem. E aí, de certa forma, ele fez uma reclamação comigo e logo depois se consolou, porque o Espírito Santo é assim. Foi consolado. E eu também com ele. De certa forma, aquela conversa rápida me edificou, porque quantas vezes a gente sente falta de coisas na nossa casa, né? Porque não deu para comprar, porque ficou caro. Mas a gente esquece de olhar que tem um monte de outras coisas que a gente tem e a gente não dá valor, né? Aquela multidão passou a olhar para aquilo que elas tinham, por o alimento que elas receberam, por aquela sede que estava sendo saciada. Os judeus ficaram enfurecidos e a inveja os impediu de reconhecer esse mover de Deus. Deixar que o Espírito Santo mude aquilo que você pensa. A inveja é a maior culpada pelo espírito de competição nas igrejas, assim como foi também em Corinto. A inveja gera o decrescimento da igreja. Muitas igrejas que a gente vê por aí que começa muito bem, daqui a pouco está mais ou menos, aí quando tu vai ver, sumiu. Não sei, às vezes talvez a inveja tenha involuído aquela igreja, né? Mas o crente com certeza piora. Importa para nós que nós celebremos o crescimento do reino, mesmo que não venha pelas nossas mãos. Essa igreja quis se crescer porque a ação dos irmãos, o chamado dos irmãos, levar essa igreja mais longe do que ela já está, não importa que não seja eu que tenha feito, mas eu vou me regozijar com isso, eu vou festejar junto. A inveja, ela cega os olhos para o que o Jesus, amado e querido Jesus, está fazendo por nós. Jesus agora, nesse momento, Ele está fazendo alguma coisa em você. Ele está fazendo de alguma maneira, mexendo com o teu interior, mexendo com a tua mente, mexendo com as tuas impossibilidades. Ele agora está fazendo isso. Creia nisso, porque o Senhor Jesus está e estará fazendo por nós. Agora, tudo isso, eu fico imaginando Paulo, se ele tivesse timidez, se eles não estivessem cheios de ousadia, essa ousadia gerada no coração do Senhor Jesus, nada disso teria acontecido. No verso 46 diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, ou era necessário, era preciso, era fundamental, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, porque esse povo judeu era o povo escolhido. Mas, visto que a rejeitais,
e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eu fico pensando, o pastor falou isso aqui na aula. Eles eram os galhos preferidos, que foram cortados, e nós fomos enxertados, porque cremos. Os judeus ficavam cada vez mais indignados e mais enfurecidos, e continuavam blasfemando contra Jesus. E aqui uma análise que não é minha, mas é de um comentarista bíblico chamado Matthew Henry. E ele diz assim: faziam isso com tanto vigor que pareciam demônios encarnados. Já imaginou isso? O grau de fúria desses judeus. Eles eram os ramos verdadeiros, foram cortados e lançados fora, dando lugar aos ramos enxertados, os gentios. Nós fomos enxertados nessa videira. Mesmo diante da oposição, Paulo e Barnabé não recuaram de seu compromisso com Jesus. Visto que os próprios judeus recusaram a oferta de salvação, usaram de ousadia e estenderam o plano de salvação aos gentios. As tendas foram esticadas. Estica tuas tendas também. Às vezes do teu lado pode ter alguém que precisa ser alcançado também por essa graça. Às vezes pode ter alguém na sua família. Não deixe de fazer isso, mesmo sabendo que você pode sofrer resistências, pode sofrer consequências. Não se deixe ficar parado. A aplicação para esse comentário diz assim: em primeiro lugar, a obediência ao Senhor, independentemente daquilo que possa nos acontecer. Vide Paulo, que combateu um bom combate. Não se intimide com as oposições e rejeições que você possa ter, e você as terá. Não vai sair impune não disso. Fale de Jesus Cristo com ousadia inigualável e com amor. A gente não prega a palavra do Senhor como se ele fosse um negócio que custa R$ 1,99. Ele é o dono de todas as coisas. Nada é nosso, tudo é dele. Esteja disposto a ir aonde Deus mandar, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto. Ô Pai, normalmente a gente sai da nossa zona de conforto. Se quiser fazer o trabalho para o reino, a gente sai sempre da zona de conforto. Nós devemos mostrar tanto a coragem do leão, como a sabedoria da serpente, mas também a ingenuidade das pombas. Não devemos ser tímidos, e enquanto houver esperança em nossos corações. O primeiro lugar, e agora eu lembro do diácono que veio orar por mim aqui, em que ele, quando tem alguma mensagem para dizer, ele fala assim: essa palavra primeiro cortou em mim.
É ou não é? E é isso. Se coloque no lugar de que primeiro essa palavra corte na tua carne. Tenha coragem de poder dizer isso. Não para um amigo nem nada, mas para dizer para ele: Senhor, é a tua vontade, não a minha. Porque o Evangelho, ele tem que nos impregnar, ele tem que causar impacto em nós. Nos versos 48 e 49 diz assim a palavra: E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, e é isso que o Senhor espera de mim e de você, que essa palavra seja divulgada em todos os lugares, aonde quer que você vá, com quem quer que você fale, porque é a nossa missão. Não deixe isso escapar das tuas mãos. Os gentios, quanto mais conheciam o Evangelho, mais o admiravam. Entenderam que a glória da palavra do Senhor, quanto mais era propagada, mais ela brilhava. Mas ela não brilhava como uma luz de vela sobre o alqueire. Ela brilhava como uma luz de sol, clareando todas as mentes, todos os lares, todos os corações. Essa palavra do Senhor, ela gerou frutos naquele povo. Aqueles que ouviram com fé receberam a vida eterna, e o Evangelho de Cristo se espalhou, e até hoje continua se espalhando, ao ponto de nos ter alcançado. Quando essa palavra mudou a trajetória humana, foi porque sem essa primeira viagem de Paulo, essas palavras nunca teriam chegado até nós. E trouxe uma mudança nos seres humanos. Confie no poder dessa palavra. Essa palavra que transforma vidas. Uma palavra que liberta e que salva. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe essa mensagem com todos os seus vizinhos, amigos, colegas, parentes. Fala de Jesus. Fala que Ele salva. Fala que Ele cura. Fala que Ele não te deixa só. Indo para a conclusão dessa mensagem, em Atos 13, nos mostra que quando a palavra é pregada com ousadia e fidelidade, haverá oposição. Mas o Senhor nos deu ferramentas para combatermos as dificuldades que virão. O Senhor nos deu o fruto do Espírito. O Senhor nos deu a armadura completa. O Senhor nos deu a sua palavra, que é a espada que de momento nenhum deve ser tirada das nossas mãos. Que a palavra do Senhor continue como uma espada colada aos nossos dedos, para que possamos combater todas as dificuldades. Assim como Paulo e Barnabé, apaixonados pela missão que receberam, ficaram firmes na fé, ousados no Espírito. E para terminar,
eu quero ler um verso que eu não comentei. O verso 47 eu não comentei com vocês, porque eu queria encerrar com ele. E o verso 47 diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Coloquem-se de pé, por favor. Hoje, agora, o Senhor repete para vocês e para mim, que Ele nos pôs para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Aqueles que estão do teu lado são gentios, como nós já fomos. Nós somos luz para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que almejam Jesus, para aqueles que querem tirar do seu peito essa sede que é insaciável, para aqueles que querem sanar uma fome que só a palavra consegue sanar. Esses e essas são as palavras do Senhor. Eu deixo os irmãos amados com essa palavra, e que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus.